2 Coríntios 5,17. Note que tem uma condicionante aí, não é isso? Você já reparou? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos dizer juntos então? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa noite com a Tua palavra que é poderosa, com a Tua palavra que é bênção para nós. Deus, nós recebemos a Tua palavra no nosso coração e cremos na Tua palavra e pedimos ao Senhor, nessa noite, que o Senhor ministre de uma forma clara no nosso coração, para que o nosso coração seja abastecido dos recursos espirituais mais especiais do Teu reino. Todos são, mas quando nós tratamos daquilo que o Senhor fez, da Tua obra na cruz do Calvário, cremos que essa obra, ó Deus, ela é vivificada, ela é ministrada ao nosso coração com um poder e com a graça extraordinárias do Teu Espírito. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite de forma especial. Amém? Amém. Preste atenção, a declaração mais temida pelo inferno, mais odiada pelos religiosos, mais esperada pelo céu e mais importante de toda a criação, foi dita na cruz do Calvário por Jesus. Está consumado. Vamos dizer juntos? Está consumado. Mais uma vez. Está consumado. E o que está consumado? O que se completa? O que na verdade se encerra com a morte de Jesus na cruz? O princípio da justiça. Nós precisamos hoje à noite diferenciar de forma clara justiça e ilegalidade. Precisamos fazer isso. Porque as pessoas, a maioria das pessoas no meio da igreja, elas imaginam, principalmente no início da sua vida cristã, logo no início da carreira cristã, elas pensam o seguinte, que na verdade Jesus morreu pelos seus pecados, como por exemplo matar, né, roubar, falar mentiras, cobiçar e todas essas coisas desse tipo. A maioria das pessoas tem esse entendimento, que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos pecados delas. E isso é meio complicado, porque a gente precisa entender exatamente o que é a obra de Jesus na cruz, embora a morte de Jesus na cruz, como Isaías 53:5 destaque, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades, mas é importante, sabe, a gente entender que Jesus, na verdade, não morreu na cruz do Calvário pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. É interessante e importante a gente entender isso, porque isso, na verdade, não constitui a quebra da lei, não é isso. Os nossos pecados, por mais que eles sejam terríveis e horrendos, na verdade, esses pecados não constituem a mera quebra da lei. A quebra da lei em si não é injustiça, mas ilegalidade. Quando você deixa de cumprir a lei, você está andando, na verdade, na ilegalidade. Então, o pecado humano não é apenas imoralidade ou ilegalidade, mas é uma ruptura. É importante a gente entender isso nessa noite. O pecado humano, ele é uma ruptura do ser, daquilo que há de mais íntimo em nós, em relação a Deus, em relação ao nosso Criador, ou na verdade, como nós dizemos quando nós estudamos na época a Porta do Reino, é uma tentativa de existir de forma autônoma de Deus. Essa foi a questão, e isso a Bíblia destaca como rebelião. A Bíblia chama isso de rebelião. Esse é o pecado original, é esse o problema. E dele ou dela, da rebelião, ou dele, do pecado original, se derivou inclusive
todos os outros pecados no céu e na terra. Sim, porque o pecado original, na verdade, não nasceu no coração do homem na terra, mas nasceu no coração de Lúcifer no céu. Então, essa rebelião que nós estamos falando aqui, que nasceu, na verdade, no coração de Lúcifer e foi colocada no coração do homem, no coração do primeiro casal, quando a antiga serpente, Satanás, leva aquele casal a se rebelar contra Deus, propõe para aquele casal que eles podem ter uma vida independente de Deus, uma vida melhor, sabe, uma vida... E ele chega a dizer que eles seriam como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Então essa rebelião tornou o homem injusto, tornou o homem um ser que vive e pratica a injustiça. E como o pastor Ed Renekiewicz diz, o critério da justiça do universo foi quebrado pelo pecado humano. Então a morte de Jesus na cruz, que é a dramatização histórica da própria morte de Deus, efetuada lá na eternidade, como Apocalipse fala, Apocalipse 13:8, se torna plenamente reparadora da injustiça que subverteu toda a ordem da natureza da criação, toda a ordem da criação. Então, a morte de Jesus na cruz é ofensa para os judeus, escândalo na palavra original grega, escandalon, que significa ofensa para os judeus, e loucura para os gentios, porque na verdade ali, e você tem que entender isso perfeitamente, na cruz, o próprio Deus, ele se volta contra si mesmo e ele assume o ônus, sabe, amados? Ele assume o ônus da quebra da injustiça. Jesus, ele consumou, você precisa entender isso nessa noite, o que ele está querendo dizer ali na cruz do Calvário. Jesus, ele consumou na cruz a decisão de Deus na eternidade de restaurar o propósito eterno de Deus por meio de um critério de justiça. Quando Jesus está dizendo assim, está consumado, ele está dizendo que o propósito eterno de Deus agora está restaurado. Então, Deus, ele sustenta a sua criação por meio da sua justiça. Deus sustenta toda a sua criação através da sua justiça. Então, eu não sei você, mas eu estava pensando sobre isso. Dá um alívio, sabe, no coração, não dá? Quando a gente ouve, quando a gente começa a saber, entender dessas coisas, dá um alívio no coração da gente, não é mesmo? Não é assim com você? Quando você começa a ouvir, sabe, os princípios e toda a verdade de Deus com relação à nova aliança, aquilo que Deus fez para nós, todos os benefícios da cruz do Calvário, todas as bênçãos da cruz, tudo que conquistamos na cruz do Calvário, então dá uma alegria no coração da gente, dá uma paz no coração da gente. Amados, é na cruz que se cumpre a profecia de Jeremias. Não sei, mas quando você lê o livro de Jeremias e vários outros textos do Antigo Testamento, então Deus já estava falando da nova aliança dentro da velha aliança. Lá atrás, lá na velha aliança, lá há muitos anos atrás, Deus já percebeu, e ele fala isso através do próprio Moisés: quando vocês entrarem na terra, vocês não vão conseguir obedecer a minha aliança, vocês não vão conseguir ser fiéis à minha aliança, vocês vão quebrar a minha aliança, então eu vou constituir com vocês uma nova aliança. E Jeremias agora, ele é a expressão mais clara dessa aliança, quando ele diz lá no verso 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então Jeremias lá atrás, ele profetiza que uma nova aliança estaria por vir. Então
a gente vai entender o que Jeremias está querendo dizer agora, nesse tempo, no nosso tempo. Porque se eu perguntar a vocês o seguinte: o que são as duas alianças, a velha e a nova? O que são essas coisas na verdade? O que isso significa para a gente de forma prática, sabe, irmãos? Então, para além de normas somente e de mandamentos, as duas alianças, tanto a velha aliança como a nova aliança, são formas, são maneiras de Deus de se relacionar com o seu povo. Então, a velha aliança, por meio da obediência às regras e às ordenanças, e só para você ter uma ideia, para ficar bem claro para você, nós estamos falando de 613 regras e ordenanças que estavam contidas ali, que estavam inseridas em toda a lei do antigo, da velha aliança, da antiga aliança. E na nova aliança, então, as duas alianças são formas de Deus se relacionar. A velha por meio de obediência às regras e às ordenanças, dessas 613 regras e ordenanças, e a nova por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, Deus já havia feito algumas alianças antes com o povo, com o homem, de um modo geral, na verdade. Primeiro, ele fez a aliança adâmica. Você sabe disso. Quando o primeiro casal pecou, então Deus faz uma promessa de salvação, e isso fica claro, sabe? Após o pecado original, Deus mata ali um animal, veste o primeiro casal com peles, e faz uma aliança que nós chamamos de aliança adâmica. E Deus ali promete que do fruto da mulher nasceria o homem que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus faz uma promessa para o primeiro casal, uma promessa de salvação. Depois nós vemos também a aliança noaica. E que aliança é essa? É a aliança que Deus então destrói toda a terra e ele dá de novo o governo humano. É conhecida como a aliança do governo humano na terra. Deus renova a sua aliança com o homem na terra, destruindo tudo e começando tudo do zero de novo, por conta da maldade, por conta da iniquidade. A Bíblia diz que quando Deus olhou lá do céu, ele não viu uma alma sequer justa, somente Noé e sua família. Então Deus resolveu destruir a terra, e ele então faz uma nova aliança com Noé, chamada aliança noaica, onde ele promete que ele nunca mais destruiria a terra de novo, por meio do dilúvio. Depois nós vemos a aliança abraâmica, onde Deus estabelece a fundação física e espiritual de Israel. Lá atrás, Deus promete para Abraão: você sabe muito bem, sai da terra da tua parentela, e eu farei de você uma grande nação. E ele promete a Abraão uma grande nação. E depois então, nós temos a aliança mosaica, que é conhecida como a aliança da lei. Antes de chegarmos nessa aliança que nós estamos agora, a aliança da graça ou a aliança da igreja, nós temos ainda a aliança palestiniana, onde Deus faz uma promessa de restauração de Israel, do futuro Israel, e temos também a aliança davídica, onde Deus promete a Davi uma sucessão eterna, a perpetuidade da sua casa no trono de Israel. Então, mas agora nós temos a aliança da lei, ou a aliança mosaica, e é isso que precisa ficar claro para você hoje, porque senão você vai ficar sempre confundindo, você vai ficar sempre com um pé na lei e um pé na graça, e isso não dá certo. Não tem como você viver 100% as bênçãos e a vida plena de Deus se você ficar com um pé na lei e um pé na graça. Então você vai entender agora definitivamente por que nós não vivemos mais sob o estigma da lei. Então, olha o que é a aliança da lei. Ela fora dada aos israelitas e somente a eles. Obrigar você a viver hoje na lei é como se você fosse obrigado a viver aqui no Brasil sob as leis, por exemplo, dos Estados Unidos. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Então, isso precisa ficar claro para mim e para você, principalmente para você que está em casa, porque essa não foi uma aliança para todos, essa não foi uma aliança para os gentios, não é uma aliança para nós, mas somente para Israel. Essa é a aliança da lei, ela foi feita com o povo de Deus, com o seu povo, e o mediador dessa aliança é Moisés, e essa aliança foi dada como meio de vida para Israel,
porém nós sabemos que ela se tornou em motivo de morte, de condenação. E essa aliança, tudo indica, ela foi dada, ela foi feita, ou seja, o pacto, né, foi cortado, a aliança foi cortada com Moisés, com o povo, por volta de 1270 ou 1447, não se tem uma data precisa, mas há mais de 1000 anos antes de Cristo, Deus fez uma aliança com o seu povo. Então agora, quando João, no início do seu evangelho, diz: a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Uma nova aliança estava sendo cortada, uma nova aliança estava sendo feita. E é preciso também a gente entender, porque tem gente que acha que quando Jesus nasceu, a nova aliança começou a valer. Não, na verdade a nova aliança só é estabelecida definitivamente através da ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus nasce, toda a vida de Jesus na terra foi exatamente para cumprir a velha aliança, para, na verdade, cumprir toda a lei. E a Bíblia diz que o final da lei é Cristo. Ele é o final da lei, porque ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei sem transgredir uma única vírgula. Porque, amados, se nós pensarmos no que foi a antiga aliança, e por isso que a palavra de Deus diz que a nova aliança, ela contém promessas maiores e melhores para nós, porque hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E imagine que naquele tempo eles não tinham o Espírito de Deus, então eles não conseguiam, amados, obedecer essas regras, essas ordenanças, essas leis, porque eles não tinham, amados, eles não possuíam o Espírito de Deus para isso. Então foi difícil para eles. E a gente precisa entender que o desejo de Deus, através de João, quando escreve isso aqui, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por intermédio de Jesus. Ele quis deixar bem claro, ou bem clara, na verdade, a diferença entre os dois modos de Deus se relacionar com a gente. Antes de Cristo, na velha aliança, e depois da sua morte e ressurreição na nova aliança. Não se trata, entenda isso hoje, não se trata somente da diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Essas coisas até que se misturam um pouco, embora haja alguma relação entre elas. O ponto principal que nós precisamos guardar no nosso coração, que causa toda a diferença entre as duas alianças, é a morte de Jesus na cruz e o que ela significa para nós e para o nosso Pai Celestial. É isso que você precisa entender nessa noite. Porque se você entender, aprender, se você crer na obra de Jesus na cruz do Calvário, você vai experimentar todos os recursos e os benefícios dessa nova aliança. A fé em Jesus assume o lugar da obediência à lei. Então, com esse sacrifício, com a vinda e com a vida e com a morte e com a ressurreição do nosso Senhor Jesus, estão abertas todas, diga comigo, todas as portas para um relacionamento direto, amoroso, entre nós e o nosso Pai Celestial. Eita! Que coisa grandiosa. Quando eu vejo isso, que coisa indescritível. Sabe, aquela ruptura, aquela barreira que existia, e a gente vai ver isso aqui logo um pouquinho mais à frente, que é o que está estabelecido em Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, impedindo que Deus ouça vocês, então fazem separação, é uma ruptura. Mas não somente os vossos pecados, mas o pecado principal. E Romanos 3:23 também fala sobre isso. Porque todos pecaram. Está falando do pecado original. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Porém, Romanos e Isaías 59 estão apontando para um tempo passado, um tempo pretérito à conversão, à regeneração. Então agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós acabamos de ler,
a partir do verso 17, diz algo que o nosso espírito, quando você ouve, ele fica pulando dentro de você, igual uma criança que recebeu um brinquedo novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você tem que repetir isso, você tem que olhar no espelho quando você acordar de manhã, com o olho cheio de remelo, com aquele cabelo dessa altura. Você tem que chegar no espelho e dizer assim: você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Você tem que falar isso todo dia para você, para que a sua alma acredite. Porque seu espírito, ele está acreditando nisso há muito tempo, porque ele está vivendo essa realidade dentro de você. A sua alma não. O seu espírito tem que falar todo dia para a sua alma: você é nova criatura. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Então, quais são os benefícios da nova aliança? Quais são? Se alguém está em Cristo. Guarda isso aí no seu coração agora. Primeiro, se alguém está em Cristo. O que significa essa expressão "está em Cristo"? O que significa isso? O que quer dizer de forma prática, de forma pontual para você, de forma efetiva para a sua vida? O que isso quer dizer? Uma expressão muito conhecida da igreja, das pessoas que vivem nesse meio da comunhão, da igreja, é o seguinte: fulano está no mundo. Não é assim? Fulano está no mundão. Você já ouviu isso? Fulano, talvez já até tenha dito, né? Fulano está lá no mundão. E isso significa basicamente que a pessoa está levando uma vida de pecado, não é assim? Quando a gente está dizendo assim: fulano está no mundão. Ou então a gente diz assim: fulano deixou a igreja, mas ele está lá, quietinho, está na dele. Mas quando a pessoa diz assim: fulano está no mundão, pode ter certeza que ele está querendo dizer o seguinte: está levando uma vida desregrada, de pecado, caiu na ladeira, né? Como diz aqui na Bahia, caiu na bagaceira, né? Na Bahia o povo diz isso, né? Está na bagaceira, né? Assim que o povo fala na Bahia. Então, só que eu nem preciso dizer para você que nem todo mundo que está fora da igreja está levando uma vida desregrada de pecado. Como nem todo mundo que está na igreja está levando uma vida de santidade. A gente tem que tomar cuidado com essas religiosidades. Com isso também eu não estou incentivando que quem está, né, fora da igreja, mesmo que não tenha uma vida de transgressão de pecado, continue lá, e nem muito menos que alguém que permanece na igreja viva sem santidade. Eu não estou incentivando essas coisas. Eu só estou, na verdade, dizendo que às vezes nós sabemos mais dos termos, do significado dos termos da vida do mundo lá fora, do que realmente o que a palavra de Deus, que nos abençoa, que abençoa a nossa espiritualidade, a nossa vida, o nosso coração, que nos fortalece, que promove o nosso crescimento espiritual como discípulos de Jesus, quer dizer. A gente sabe o seguinte: fulano está no mundão, a gente sabe perfeitamente o que é isso. Mas o que é estar em Cristo? Você sabe o que é estar em Cristo? Sim ou não? O que estar em Cristo significa para a gente, de forma prática? Então vamos lá. Inicialmente, significa que nós temos amizade espiritual com Deus. Epa! Significa que a gente retomou o relacionamento, a comunhão com o nosso Pai. Se antes nós estávamos destituídos da sua glória, como Romanos 3:23 fala, se antes havia uma ruptura, sabe, entre o nosso ser, uma ruptura ontológica, entre o ser humano e Deus, na verdade, agora da sua glória, da sua presença, como Isaías 59:2 fala, que nós acabamos de falar aqui, de citar aqui, né, os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, se antes, na verdade, estávamos destituídos da sua glória, por causa do pecado, que era para nós, na verdade, uma barreira enorme, uma barreira intransponível para nós, agora,
o caminho está livre. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Para onde, gente? Para onde Ele é o caminho? Para o coração de Deus. Ele é o caminho para a presença de Deus. Ele é o caminho para a comunhão com Deus. Ele é o caminho para o relacionamento de novo, de amor, de comunhão, de amizade com o nosso Pai Celestial. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, Ele está dizendo o seguinte: eu vou apontar vocês de novo para o coração do nosso Pai. No fundo, Jesus está dizendo o seguinte: quem está comigo, está com Deus. Amém? Diga comigo: quem está comigo, está com Deus. É isso que Jesus está dizendo no final das coisas. Mas agora, olha o que a palavra do Senhor diz. Mas agora, em Cristo, essa expressão em Cristo é a mesma, está em Cristo, que Paulo fala agora em 2 Coríntios. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Olha o que Ele está dizendo aqui: Ele é a nossa comunhão, a nossa paz, é isso que Ele está dizendo. Então, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Um novo homem, uma nova criatura. Então, está em Cristo é estar numa relação de amor, de harmonia e de amizade com o nosso Pai Celestial. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Obrigado, Senhor. Obrigado. Estar em Cristo, inicialmente, estar de novo num relacionamento de amizade espiritual com Deus. Agora, também significa que temos a própria natureza de Deus. Vocês estão vendo como que era difícil para o judeu naquele tempo ele cumprir a lei? Porque além de ser regras e ordenanças e mandamentos, eles não tinham a natureza de Deus, e agora nós temos. Vocês estão vendo a diferença da velha aliança para a nova aliança agora? Vocês estão percebendo os benefícios, os recursos espirituais, aquilo que Deus fez para que você possa, de fato, viver a vida plena de Deus, o relacionamento pleno com o seu Pai Celestial? Então, olha o que 2 Pedro 1,4 fala, e esse texto tem que ser um texto de cabeceira do seu coração. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Eita glória, aleluia, oh meu Deus, que coisa boa essa palavra para o nosso coração. Isso enche o meu coração de alegria, isso traz uma vida para mim, isso é um balde de água quente na minha alma, ela aquece, essa palavra aquece o meu coração. Preste atenção nisso que eu vou te falar hoje à noite, preste atenção. Você não é bipolar. Você até tem um Pai Celestial que se manifesta, um Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Ele até se manifesta de forma tríplice, mas ele também não é bipolar. Então, que história é essa que você agora tem as duas naturezas dentro de você, meu irmão? Que história é essa? Paulo fala que nós fomos crucificados com Cristo. O velho homem foi crucificado, o corpo do pecado, a estrutura do pecado foi desfeita na cruz do Calvário. Então é importante, você não é bipolar, Deus não é bipolar. Então essa história de que você possui duas naturezas dentro de você, a velha natureza e a nova natureza, isso não é verdade. Ou você acha que Jesus teve esse trabalho todo para deixar você feio por dentro de novo?
Que história é essa? É bonito isso. Olha que mentira do diabo. O diabo fica, sabe, o diabo é que pega as coisas de Deus e distorce. Você não tem a velha natureza. Se você está em Cristo, você tem agora a natureza de Deus dentro de você. E a natureza, a velha natureza, não está mais dentro de você. Pelo contrário, ela foi arrancada, ela foi revolvida. O trabalho de Deus na cruz do Calvário foi tirar de dentro de você toda a velha natureza que levava você à morte. Aleluia! Bonito isso, essa conversa do diabo. Você tem a velha natureza, você peca, né? Então você tem a velha natureza dentro de você. Isso não é verdade. Isso é mentira do diabo para gerar tristeza dentro do seu coração, preocupação, não crer no que Deus fez na obra da cruz. A obra da cruz é tão tremenda. Fico pensando, olha que coisa maluca. Quer dizer que Jesus teve aquele trabalhão na cruz do Calvário, morreu, entregou a sua vida, para você continuar do mesmo jeito, com a mesma velha natureza dentro de você? Claro que não. Para que o velho homem continue dominando, escravizando, Jesus teria morrido em vão, sim ou não? Entenda definitivamente isso hoje, porque isso é importante para que você viva de fato a nova aliança. Ao crer em Jesus e em sua morte e em sua ressurreição, o nosso espírito que estava morto por causa do pecado, nasce de novo. Deus não somente transforma a nossa natureza e o nosso espírito, mas Ele também passa a habitar com o seu Espírito dentro de nós. Gente, isso é revolucionário. Isso é algo completamente novo. Todavia, olha o que Tiago 1,17 diz. 17 e 18. Todavia, aquilo que é bom e perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Esse versículo está literalmente conectado a essa verdade. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra. Aí aparece agora nas Escrituras essa palavrinha, regeneração. E nós, dentre toda a criação, olha o que Tiago está falando. Gente, isso aqui precisa, sabe, você precisa escrever no teto da sua cama, assim, ó, do seu quarto. Se você abrir o olho, a primeira coisa que você vai ver. E nós somos o fruto, a primícia. Olha o que ele está dizendo aqui. Nós somos os primeiros frutos dessa nova realidade espiritual. Oh, meu Pai Celestial. É completamente diferente você tentar, pelos esforços humanos, pela sua mente, pela sua carne, obedecer às leis. E é tão diferente quando você tem um espírito novo, recriado, um novo coração, um novo espírito, com competência. O seu coração agora tem condições de obedecer à palavra de Deus, não por força, sabe, da lei, mas pela graça, pelo amor. Por isso que é diferente, as coisas do reino de Deus são diferentes das coisas da lei. Porque na lei havia um aguilhão. Você sabe o que é um aguilhão? A gente era criança, na idade de Juju, Fernandinha, muitas e muitas vezes eu fui para a roça e eu andei naqueles carros de boi. Quem já andou em carro de boi sabe o que eu estou falando, né, Wilson? A roda de madeira fica gritando, é um grito constante, um assovio constante, e ele vai gritando, e quando o boi para, tem uma vara assim enorme, grande, mais de 3 metros, assim, com uma ponta de ferro, sabe? Isso é o aguilhão, é aquela ponta de ferro, e ali tem um chocalho. E é interessante porque isso é exatamente o que representa a lei. Então essa ponta de ferro, quando o boi para,
quando o boi é novo, ele vai lá e espeta o boi, aí o boi sente aquela ferroada e anda. Mas quando o boi já é um boi velho, ele só balança o chocalho, e o boi sabe que se não andar vai tomar a ferroada. Então a lei era, sabe, era todo esse aparato, essa ferramenta. Se a pessoa não obedecesse à lei, era chacoalhado ali o aguilhão, ou então ferroado o aguilhão, e a pessoa tinha que obedecer à lei porque tinha medo de ser ferroada. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o Espírito de Deus habita dentro de você. Na nova aliança, a obra de Jesus na cruz do Calvário deu a você condições para que você possa obedecer a palavra, a vontade de Deus, por amor, com paixão, com alegria, com desprendimento no seu coração, por meio da fé. John Stott, falecido ano passado, um dos maiores teólogos do nosso tempo, da nossa geração, ele diz o seguinte: a justiça do coração só é possível naqueles em quem o Espírito Santo operou a regeneração e nos quais agora habita. Não tem jeito, não é possível, por força humana, por capacidade, por inteligência, por conhecimento bíblico. Você pode ser o maior conhecedor das Sagradas Escrituras, mas se o seu coração não foi regenerado, você não vai conseguir viver a palavra de Deus. E Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3, ele diz para nós essa realidade que John Stott está falando aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração, o novo nascimento, só foi possível por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Então, estar em Cristo é ter amizade com Deus, mas não apenas isso, é ter também a natureza de Deus. Amém? Você está em Cristo? Aleluia. Amém. Segunda coisa, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Eu gosto tanto desse texto. Esse texto é tão importante para nós. Se esse texto não tivesse no Novo Testamento, faltaria algo para a gente compreender de fato o que nós somos. Somos novas criaturas. Novas criaturas. A palavra de Deus afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que significa uma nova construção. Sabe, uma casa nova? Sabe, a referência, a simbologia no Novo Testamento é que nós somos o tabernáculo, não é isso? Nós somos o edifício de Deus, nós somos a construção de Deus, somos as pedras vivas, sabe? Então nós somos o tabernáculo, nós somos o local de habitação. Deus fala isso no Antigo Testamento, fala para Davi: porventura mandei eu você fazer alguma casa? Eu estava lá no meu canto e eu reclamei por alguma vez com o meu povo que eu queria casa, que eu queria alguma coisa, e Deus fala isso com Davi, que Deus não tem prazer em habitar em casas feitas por mãos humanas, mas o prazer de Deus, a alegria de Deus é habitar dentro do homem, de você, de mim, de você. Nós somos esse novo tabernáculo. É isso que a palavra de Deus está afirmando, que você é uma construção nova, e por isso que Deus agora pode habitar dentro de você. Ele não poderia habitar dentro do homem com as suas transgressões, com a sua separação, com o seu pecado. Deus não poderia, por mais que Ele quisesse, Ele não poderia habitar dentro de um homem corrupto, corrompido, mas agora não, porque nós somos novos, nós somos agora uma nova construção, um novo fundamento, uma nova ordem, um novo edifício. Não é uma reforma, sabe? Não é uma adaptação, não é um conserto,
mas a criação de algo novo que não existia antes. Não existia antes. Jesus vem inaugurar uma nova construção. É isso, precisa ficar claro para você, porque todos os dias o diabo mente para você dizendo que você não vai conseguir. Mas todos os dias o Espírito Santo clama, reclama, grita dentro de você. Você é novo, você é nova criação. O que é novo em mim e em você é o novo homem, é o novo espírito que é cheio do Espírito Santo, capaz de agora ser guiado por Ele. Antes não era, de obedecer a Ele, de desfrutar de toda a vitória que Cristo conquistou na cruz. É isso, amados. Efésios fala sobre isso para nós, 2:3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, olha, ele usa a expressão no passado, éramos filhos por natureza da ira, foi o que eu falei na semana passada. Éramos filhos da ira, com os outros, como os outros também. Mas agora não. Agora não. A ira de Deus foi aplacada em Jesus. E por último, as coisas velhas já passaram. Eita! Quanto ao trato passado, isso é importante perguntar, o que passou? O que é essa coisa velha que a Bíblia fala que passou? Efésios responde, Efésios 4, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sabe o que Efésios está dizendo no fundo? No fundo, porque você é novo, agora você vai conseguir abandonar essas coisas. Porque agora tem algo novo dentro de você, tem agora uma nova construção dentro de você, porque você agora é nova criatura, porque você agora tem amizade com Deus, porque agora você tem a natureza de Deus, porque agora as coisas, você é uma construção nova, um ser novo. Agora você tem todas as condições de olhar para o pecado e dizer assim, você não me pertence mais. Aliás, eu não te pertenço mais. E Romanos fala sobre isso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas agora da graça, de um novo tempo, de uma nova aliança. Oh, coisa boa! Quantos benefícios nós temos da nova aliança? Eu só falei 2 hoje à noite, imagine. Eu só falei 2, só consegui falar 2. Você agora tem amizade com Deus, e você agora tem a natureza de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, diga comigo, tudo se fez novo. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura. Ô criatura, você é nova criatura. Só falta Deus aparecer para você e dizer assim, mas criatura, você é nova criatura. Não é? Você é nova criatura. Para com isso, deixa disso, larga disso. Aleluia. O Espírito Santo se move em nós de uma forma tão presente, tão pessoal. Você não ouve o Espírito, não? Você não consegue, sabe, ter uma dinâmica de vida do Espírito estar falando dentro de você? Hoje à tarde aconteceu isso comigo. Estava aqui dando os retoques finais
preparando a pregação, aí eu comecei a envolver com outra coisa, rapidinho. Sabe aquela olhadinha no celular, assim, às vezes o cão fica soprando? Dá uma olhada no celular. Aí o Espírito veio assim dentro de mim e falou assim de forma clara: você vai perder essa oportunidade de estar me ouvindo para poder ficar em celular. Eu falei: desculpa, Senhor, joguei o celular para lá. Mas na hora assim, ó, o Espírito fala com a gente, mas é necessário que você tenha essa sensibilidade, esse cuidado, esse desejo. Sabe, amados, tem tantas vozes no mundo, são tantas vozes, são tantas coisas, que às vezes você fica sufocado. E é necessário que você olhe muitas vezes para dentro de você e veja esse trabalho novo que Deus fez dentro de você, dentro do seu coração, tirando as amarras, a escravidão. Diga isso, sabe? Quando o inimigo vier tentar você, vier te oprimir por causa do pecado, você diz assim para ele: ô Satanás, deixa eu te falar uma coisa aqui com você. Eu sou nova criatura e você não é. Você está querendo o quê comigo? Eu sou uma nova criatura, eu posso ter errado, mas o meu Pai me ama, o Espírito dele está dentro de mim, sabe, eu tenho um Espírito novo. E você que está aí, está reservado para você o inferno, sai para lá. Eu sou nova criatura. Às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e entender isso, sabe? Porque o diabo fica ali acusando, fica brigando, o diabo fica, infamando. Muitas vezes o diabo fica infamando você. Você é nova criatura nada, você é filho de Deus nada, olha aí a sua vida. Não, creia no que você é, creia no que Deus fez para você na cruz do Calvário. Deus restaurou a sua amizade, por mais que você fale, e João fale no sentido de falhar, né? Por mais que você venha a falhar, João diz: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, né? Esse advogado, ele já sabe como, colocar as causas junto ao Pai. Então, por mais que você possa falhar, você tem um advogado. Mas agora, esse tempo novo, não é um tempo de você estar falhando, não é um tempo de você estar retrocedendo. É um tempo agora, o Espírito Santo, a graça, não é um tempo para você ficar, tem muita gente que pensa isso: oh, coitadinho, ele peca tanto, Deus está virando o rosto. Eu já ouvi isso, até isso é uma loucura, gente. Não, agora o tempo da graça é o seguinte: você está pecando e Deus está virando o rosto para lá. Tá mesmo. Não, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo do Antigo e do Novo Testamento. Deus está olhando para você. A questão é que agora na graça, Deus te deu recursos. Sabe aquela palavra que Paulo estava, desculpa o termo, enchendo o saco de Deus? Senhor, mensageiro de Satanás, o mensageiro de Satanás. Deus fala com ele: ei Paulo, a minha graça te basta. E Paulo olha para aquele mensageiro de Satanás e ele não reclama mais dele, porque Paulo dá um jeito naquilo. Sabe, Deus fala para Paulo o seguinte: Paulo, eu dei a você, por meio da graça, todos os recursos, aquilo que Pedro fala lá, né? Todos os recursos já foram dados para nós. A graça, a piedade, o poder já foram dados para nós. Então agora, não é essa relação de você estar pecando e Deus está lá olhando para o outro lado. Oh meu Deus, Deus está lá olhando. Não, na verdade agora é o seguinte: você está vencendo o pecado, você está se libertando, você está se despindo, da velha roupagem, da mentira, do engano, de todo o pecado que estava adornando a sua vida. Agora essa roupa ficou velha. A roupa nova que Deus te deu é roupa de santidade. A roupa nova que Deus te deu é roupa de pureza. A roupa nova que Deus te deu é poder, é capacidade para vencer o pecado e se libertar dele definitivamente. Não somente Deus perdoou os seus pecados, mas Ele também te deu poder para que você possa se libertar deles e viver plenamente a vida de justiça e santidade. Aleluia! Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Obrigado, Jesus. Um só batismo, um só Espírito mediador. Sim, Senhor. Um povo justificado pelo sangue do Salvador.
comigo, eu sou nova criatura. E como nova criatura, completamente regenerada, onde o Espírito Santo habita, tenho comunhão com o meu Pai Celestial, tenho a natureza do meu Pai Celestial. Eu vou viver os recursos e a verdadeira vida de justiça e santidade nesse tempo. O pecado não me domina, não me oprime mais, porque em Cristo eu sou nova criatura, novo edifício, nova criação, e cheio do Espírito de Deus, eu viverei de forma plena a nova aliança, o novo tempo, debaixo da graça, do amor e da vida plena de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Você que está em casa, desfrute dessa vida nova de Deus, plena de Deus, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de paz e de prosperidade e vida nova de Deus. Aleluia!